Agora, na sua web rádio Fraterno, o programa Cuscuz com Espiritismo, um programa que alimenta almas. Realização: Centro Espírita Lar dos Humildes. Apoio cultural: Grupo Fraterno e Amigos Solidários. Salve, salve, nação cuscuzeira! É isso mesmo, esta locutora deu uma surra na amidalite e aqui está de volta. Agora eu vou poder vocalizar bem. Vamos iniciando a nossa noite com esse coração repleto de gratidão neste 16 de maio de 2024, com aquela boa prece inicial. E vamos sintonizando com muita alegria nesta web rádio. Estejam aqui conosco, nossos ouvintes, pelo chat da web rádio ou pela gravação daqui da rádio do Cuscuz com Espiritismo. Aqui estamos sempre juntos e misturados. Bora fazer a prece inicial? Eu gostaria de chamar ela, a nossa Guelzinha, a nossa blonde, nossa esmeraldinha da terra dos monólitos, Isabel Martins. É sempre uma grata alegria estar com vocês, minhas irmãs, meus irmãos. Como é bom as nossas quintas-feiras reunidos em nome do Cristo. Que possamos, nesse momento, acalmar um pouco. Imaginar que Jesus nos envolve, acolhendo-nos a todos nós, em nossas dores, em nossas dificuldades, mas também, principalmente, em nossas alegrias, em nossas conquistas, nos momentos que podemos superar as dificuldades. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos pelo lar que nos acolheu, que nos acolhe, pela família que nos ensina todos os dias, nos ensina a sermos mais tolerantes, a sermos mais amorosos, a sermos mais indulgentes. Te agradecemos pelos grupos que nos podemos reunir, que podemos rir, chorar, termos alegrias, termos desafios. Que a tua paz se estenda a todas as famílias que sintonizam conosco, a todas as famílias que necessitam da tua palavra amiga. Dá-nos, Jesus, condições de permanecermos reunidos nesse teu nome que nos traz essa paz e nos convida a sermos melhores. Permita que a nossa convidada de hoje possa nos trazer reflexões que são reflexões verdadeiras para o presente momento. E que nós todos recebamos do alto essas bênçãos que recaem agora. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Cadê ele, nosso DJ JP? Solta o som! Notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E
desse meu lugar é a vida. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida, é a vida desse meu lugar, é a Eita, que noite bonita, menina. Eu fiquei só esperando a Maria Rita terminar de cantar. É a vida, vamos lá. Estamos se embolando aqui, foi a vida. E a nossa querida Maria Rita, a duplicada de sua mãe Elis Regina, nossa pequena, notável. Então, gente, vamos iniciar nossa noite com o coração repleto de luz e gratidão nesta quinta-feira. Aqui estamos todos aqui neste trem que é a vida, com a Françoise Marie, a minha mamãezinha do outro plano, a Isabel Martins, a Iraci e a Carol, que a gente vai receber além também, nosso DJ JP. Vamos receber hoje, com muito amor, a nossa querida Carol Martins, de Quixadá para o Mundo, a nossa Pepita de Ouro, mãe de Theo e Larissa. E bora preparar também um cuscuz com água frutificada, que hoje o tema é muito bom. Vamos saber qual o tema? Bora! O tema é educar os filhos, compromisso inadiável. Conta, Carol, que compromisso é esse? Tem gosto de sandália voando assim na gente? Como é esse compromisso inadiável? Boa noite a todos nós que estamos aqui presentes. Para quem vai ouvir em outros momentos, Paloma, falar desse tema não é fácil, principalmente quando a gente está na condição de mãe. Parece que coloca uma pimenta no ar, né? E quando a gente pensou nesse tema, foi por conta do grupo da família, da evangelização. E por coincidência, que não existe coincidência, ontem foi comemorado o Dia Internacional da Família. Então, fica aí a nossa homenagem a todas as composições familiares que tem no nosso mundo, seja espiritual, seja na condição material. Receba o nosso abraço, a nossa singela homenagem. E falar sobre educar os filhos, um compromisso inadiável, a gente convida uma pessoa. A gente convida o Casimiro Cunha, ele que, pelas mãos abençoadas de Franciscano Xavier, nos trouxe várias cartas, e uma delas dedicada às famílias. E esse vai ser o nosso presente da noite de hoje para as nossas queridas famílias que estão nos ouvindo. Casimiro Cunha, ele nasceu no Rio de Janeiro em torno do ano de 1880 e desencarnou muito jovem, aos 34 anos. Em um acidente, só para a gente conhecer um pouquinho esse autor tão querido que a gente vê muita psicografia dele, ele, aos 14 anos, sofreu um acidente, tornou-se cego de um olho, e 2 anos depois, com 16 anos, ele perdeu
a visão total. Então, ao desencarnar, ao chegar no plano espiritual, ele abriu os olhos espirituais e trouxe para nós, através de Chico, vários presentes. E um deles é a Carta às Famílias, que diz o seguinte: é certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lá se forma para a dor de redenção. Por vezes, os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro. Eis aí porque, não raro, nessa prova que redime, irmãos surge contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças de tua casa o instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é que nasce da energia que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana efetiva, precede o verbo ensinar. Jamais te esquece dos teus, seja em qualquer confidência. Muita vez, nos desabafos, há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não pode dar no caminho os sublimes em dons de Deus. Há lutas na tua casa, atritos e desavenças, isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. E assim, através do livro Cartas do Evangelho, quem está adentrando agora a nossa live, pelo Franciscan Xavier, ditado pelo Espírito Casimiro Cunha. Vamos iniciar nossa noite, falar sobre os nossos filhos, né? Esse compromisso. Eu não tenho filhos, mas você é filho de alguém. Não tem aqui um cristão. Eu não sei se alguém aqui é nascido de chocadeira. Eu acredito que não. Então, nós também temos nossos familiares, que é um compromisso que a gente não pode procrastinar. É um assunto muito delicado. Primeiro, de antemão, a gente não vai aqui julgar o modo de educar de ninguém, até porque nós não somos perfeitos. Compete a todos nós, como já falamos, que mesmo não sendo pai, não sendo mãe, mas nós somos filhos de alguém. E ao nos deparar com esse compromisso, né, do maternar, do paternar, às vezes ajudar uma irmã, um irmão na criação dos sobrinhos, nós vamos correr vários riscos, os erros e os acertos. E é errando que a gente vai aprendendo. Se não quisermos, o que nós vamos fazer, né? O que é que vai acontecer com nós, né? Conosco, com os nossos, a causa e efeito? Será que essa lei ela vai ser revogada ou ela vai ser aplicada? Então, a gente vai dialogar falando a respeito do bom jardineiro. Quando a gente tem uma planta, uma flor, uma roseira, a gente todo dia rega ela. Se a gente não regar, ela vai fadar a morrer. E muito se fala que antigamente, na época dos nossos pais, era muito mais fácil a educação dos filhos. Eu mesma falei isso um tempo desse. E quando a gente fala a respeito da educação de antigamente, essa facilidade, ela nascia do opressor. Mas a gente está falando respeitosamente, porque cada época tem sua composição histórica. Então, na época, os pais, eles exerciam nem uma disciplina, mas uma opressão diante de seus filhos, por conta de vários filhos. A gente também não tinha uma educação cognitiva, né, acadêmica,
tão acentuada como hoje nós temos pesquisas, hoje os pais têm acesso à informação, mas antigamente não. Tinha toda essa conjuntura, meio que pelo medo, né? A gente às vezes dizia assim, só pelo olhar eu tinha medo do meu pai, corria, as chinelas voavam, meu pai tinha uma mira, meu Deus, eu era um alvo andando, ambulante, ele acertava, milagrosamente, não sei como, vou até perguntar a ele que mira abençoada era essa. Acontece que esses filhos oprimidos de outrora, quando tornam-se pais ou mães, qual o risco que corre? Vou fazer tudo que eu não tive. Aí vem a permissividade. E qual a via que a gente vai caminhar? Da opressão ou da permissão? Mas tem a via do meio, a terceira via, que é a do diálogo, é conversar. Por mais que seja chato, cansativo, o nosso dia a dia hoje é tão sufocante, a gente também se culpabiliza, mas o diálogo é a melhor forma. Pais mais presentes, mais amorosos, quando a gente fala pai, gente, a gente está englobando as mães, tá bom? Eles observam, analisam, orientam e conversam com seus filhos. Quando nota alguma coisa está diferente, ele vai lá intervir a respeito de seus filhos. É tanto que no livro dos Espíritos, na questão 208, o codificador vai perguntar o quê? Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o filho depois do nascimento, ou seja, influências positivas, influências negativas? O benfeitor responde, uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Qual é o maior e melhor laboratório da convivência familiar? Quando estávamos na pandemia, nós convivíamos domingo a domingo, quase que 24 horas com o nosso familiar. E o que é que acontecia dentro dos nossos lares? As divergências da convivência, cansando. A gente está falando de lares dos nossos, mas quando a gente fala de lares que é desarmonioso, desequilibrado, violento, que é a maioria da nossa população, infelizmente, o que é que acontece? E o benfeitor complementa a sua resposta. Os espíritos dos pais, das mães, têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Disse, fechou a sua fala. Quer dizer que eu tenho que educar, tenho que ensinar ciências, história, geografia? Não. É ensinar da convivência. A educação é conversar, é ouvir, é o pedir, é o falar, gente. Hoje em dia, infelizmente, o acesso à informatização, ela está trazendo dois caminhos. O bom, que é toda essa comunicação que nós estamos tendo, e o ruim, que é o distanciamento. É meio paradoxal, né? Mas, infelizmente, é o que está acontecendo nos nossos lares. E como bom jardineiro, um pai e uma mãe, os seus filhos, eles vão aprender, a gente vai falar os seus filhos, né? Os nossos filhos vão aprender essencialmente pelo exemplo. Os pais, né, na condição direta do cuidado com seus filhos, vão ser os mais visíveis aos seus olhos. Se eu grito, eles gritam. Se eu falo baixo, eles falam baixo. Uma orientação segura, cuidadosa. Repressões, sim, vamos ser mais enérgicos, mas quando necessários, de um formato diferente. Não de um formato sufocante, chegando a ser abusador. Infinitas repetições, eles vão fazer a mesma coisa que fizeram há 30 minutos. E lá vai repetir o mesmo diálogo. Predispor ao ouvir. Às vezes as crianças, né, principalmente, os pais não têm muita paciência em ouvir. Às vezes eles querem contar sobre o que conversou com os colegas, o que ouviram. Vamos ouvir nossas crianças. Às vezes, o que elas estão ali a contar é o que está acontecendo com elas. E vamos aconselhar. E vamos conversar com elas.
paciência e, sobretudo, amor. A criança, normalmente, elas vão imitar o que vê. As crianças, elas, quando todo dia a família tem o costume de fazer uma prece antes de dormir ou ao acordar, essa criança, através da imitação, ela vai acostumar-se. É tanto na evangelização infantil, na casa espírita que nós estamos trabalhando, elas, quando é uma criança evangelizada em casa, lá na casa espírita, quando a gente pede para ela fazer a prece, elas têm um pouco de vergonha. Mas, mesmo assim, elas fazem. Porque em casa, elas veem isso com muita naturalidade. Mas por que isso acontece? Por que essa imitação acontece? Aí lá vai a neurociência. Lá vai o tripé do espiritismo, a ciência. A neurociência, ela explica que nós temos o neurônio espelho. Esse neurônio espelho, que é um estudo, gente, feito recentemente, viu, nesses últimos anos. Ele está ligado à visão e ao movimento. Ou seja, a criança vai ver e vai ver através também dos movimentos. Então, isso é um acesso a quase todas as crianças. Permite que o aprendizado seja por imitação, que é um aprendizado, assim, de certa forma, mais fácil de se ter. Já que é acionado esse neurônio, espelho, quando necessário observar. Aí ele vai reproduzir o comportamento de outros seres da mesma espécie. Ou seja, por exemplo, se uma criança está sorrindo, nós vamos sorrir. Não é verdade? Às vezes a gente está ali sentado, uma criança sorri, dá um tchauzinho, a gente não dá nem que seja um esboço de sorriso, às vezes com vergonha, cabulado, do pai, da mãe, falar alguma coisa, mas a gente não esboça. É o neuroespelho. E assim, com essa imitação, em via de regra, né, que nós estamos falando, a criança imitando o que nós vamos ver, os nossos gestos, as nossas falas, as nossas expressões, como falamos, se eu grito, ela grita. Se eu falo baixo, ela fala baixo. Tem uma amiga, eu falo muito alto, eu sou de família que fala alto. Eu acho que das irmãs eu só falo mais baixo, para vocês terem ideia. É sim. Aí, pessoal aqui discordando de mim, viu, no chat. Não, eu sou a mais educada, viu? Aí, o que acontece? Eu tenho uma filha de 7 anos, que ela também fala alto. Agora, eu percebi que a menina estava com os decibéis mais altos. Meu Deus, como ela está gritando. Eu comecei a perceber que era ela estava me imitando. E ela uma vez falou, olha, mamãe, a senhora fala alto como eu falo. Aí minha Nossa Senhora. Aí, o que eu estou diminuindo mais. Às vezes, eu converso alto mesmo. E a menina estava fazendo o mesmo. Então, meu povo, não vamos ignorar a existência dos padrões imitativos das crianças. Às vezes a gente não percebe, mas elas estão ali brincando, mas o ouvido está voltado para nós, né? A gente não temos a gente fala tanto assim, Jesus é o nosso modelo, nós também somos modelos de alguém. Kardec é o nosso modelo, sim, mas nós também somos modelos de alguém. Então, o culto do Evangelho no Lar, ele é de suma importância para as vidas dos nossos lares. Falar com as crianças, que custa um evangelho infantil, não tenho condições de comprar um evangelho infantil, tem ele na versão PDF, tem parábolas, tem os livros, eu vou até citar, né, gente, não é merchan, por favor, tem os livros tem um livro da Turma da Mônica, que é o Evangelho Infantil, tem um evangelinho, isso a gente encontra na internet. Vamos tornar esse culto do Evangelho no Lar acessível aos ouvidos das crianças. E assim, semeando boas sementes, vamos colher bons frutos. Os pais, normalmente, não percebem a origem do comportamento desrespeitoso seus filhos, achando que é autêntico. Certa feita, a gente estava na escola e
Eu estava na porta, aí uma mãe abriu a porta de uma vez, ia batendo no meu rosto, ela chegou assim, tia, o fulano tá se comportando desse jeito. Aí eu olha, temos alguns desafios, mas a gente está conseguindo contornar. Quando eu vi um menino falando um palavrão de 2 metros e a mãe falando um de 10, ele na cadeira dele xingando ela lá na porta xingando ele, eu fui pedir, senhora, com licença, por favor. Aí eu peguei, saí da sala, deixei com a outra professora e aí a gente foi intermediar a situação. Por que será que esse menino de 10 anos xinga tanto? Será que ele não está sendo xingado também? As crianças, independente da idade que elas estejam, elas aprendem o tempo inteiro. Principalmente na primeira infância, naquele período de 1 ano, elas estão ali em aprendizado. Embora muitas não falem, mas elas estão aprendendo conosco. E como é que nós vamos educar esses comportamentos imitativos dos nossos filhos? Ao falar disso, a educação no nosso lar, na nossa casa, o momento de dizer não. A criança tem um caso muito interessante, que a gente soube, a pessoa estava numa recepção, e a criança, ela ia para uma sessão de fonoaudiologia. E a recepcionista ia mudar os horários para um horário mais cedo da manhã. Aí a mãe, a contragosto, disse que não, porque a criança assiste as novelas, os desenhos dela até tarde. E ela não tem costume de acordar cedo, não pode acordar cedo. E o pai cutucou, falou assim, deixa uma vez na semana, que custa abrir mão. Mas a mãe, contrariada, autorizou e dizendo, ela às vezes vai faltar, porque eu não vou deixar minha filha acordar no horário que ela não tem costume. Olha como é complicado para nós dizermos não aos nossos filhos. Muitas vezes, essa mãe que abriu mão da sua autoridade não no sentido de autoritário, mas da sua posição de mãe, de contornar, de driblar, de modelar esse espírito. Teve uma mãe que pediu para entregar as atividades da escola fora do prazo, porque às vezes a criança não queria se sentir pressionada. Gente, hoje em dia, infelizmente, está tendo muito desses casos, na escola só que a gente escuta. E as regras são importantes, introduzidas desde pequenos. As crianças, elas precisam se acostumar a se frustrar. É de suma importância para que ela seja um adulto mais seguro, por mais frágil que às vezes a gente se apresente. Não ter tantas crises de ansiedade que a gente está pipocando nas escolas, na evangelização, crianças com crise de ansiedade. Na hora que a gente começa a aula, tia, o que é que vai ter hoje? Na hora que a gente põe os pés na sala. É incrível. E nós falamos a respeito do dizer não, essa criança pedindo, pelo amor de Deus, urgência para que ela seja modulada, vamos lá, pais e mães, cortar esses brotos defeituosos. A gente sabe que nossas crianças, elas são seres milenares. Elas não vieram aqui vieram com um papel em branco. Não são. Elas são seres milenares. Todas elas têm as suas querelas a ser reparadas. É tanto que Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele somente ele vai falar a respeito, né, sobre honrar nosso pai e nossa mãe, nesse capítulo. E observamos que as atitudes dos nossos filhos, eles precisam ser corrigidos. E Santo Agostinho vai conduzir com muita sabedoria que nós vamos conversar agora. É de pequenino, olha essa expressão, que se torce o pepino. Então, a criança, ela sendo modulada, até Joana de Ângeles, eu acredito que fala também, dos moldes, né, da argila. Outro exemplo, a gente vai já fechar.
Outro exemplo, uma professora sentiu falta do seu celular. Isso é o exemplo da escola. E ela procurou, não encontrou. Nisso ela não suspeitou de ninguém da sala de aula, de nenhuma criança. Era uma turma de 5º ano, turma de crianças de 10 a 11 anos. Foi para casa, falou com o diretor da escola, foi para casa, ligou para o celular e nada. Quando voltou na escola no outro dia, quando viu, a aluna estava com o celular dela. Fez toda a investigação e foi lá, estava lá, o celular dela e tudo. E a aluna não quis devolver. A melhor parte foi a mãe dizer que a professora não era para ter tomado o telefone da filha. Como nós estamos sendo condescendentes com os nossos filhos, fechando os olhos, deixando crescer esses brotos tortos nas nossas árvores, tornando para o futuro essa remoção. E como é que vai ser removido no futuro? Com a lei de ação e reação. E aqui, uma vez a gente conversando, né, entre as mães, lá da evangelização, uma vez a gente percebia uma fala de uma mãe muito resistente à convivência dos filhos, muito resistente. E hoje, nós como evangelizadores da filha dela, que ano passado estávamos com os pais, hoje nós estamos com as crianças. A gente percebeu a filha extremamente insegura, extremamente carente de atenção. Ela chega, abraça, beija. Assim, a gente percebe, as crianças elas estão falando. Eu vou até citar um pensador que diz o seguinte, acho que a Fran, vou ver se a Fran vai saber quem é. Educai a criança para não ser necessário punir o adulto. Nosso amigo Pitágoras. E assim, educando hoje, mas na educação que a gente fala cognitiva, geografia, história, português, matemática, é importante. Isso é papel dos nossos professores. Mas de nós, como pais, para não adiar o nosso compromisso, vamos hoje educar os nossos pequenos. E assim, caminhando um pouquinho mais para frente, que tem falta uns 5 minutos, né, Paloma? Ela me respondeu. E tudo isso vai causar um sofrimento para as nossas crianças. E essas crianças sem amor, a gente vê muito na escola, na casa espírita, no nosso dia a dia. Nós, como os espíritas, sabemos da lei de reencarnação. Sabemos que a convivência dessa mãe que nós citamos com a sua filha é uma lei de causa e efeito. E o bom, eu não entendo, gente. A mãe tá com a filha colocou a medida protetiva contra a mãe. Aí eu fui entender essa mãe, o porquê. A mãe, no passado, era agredida pela mãe, a avó da criança. E ela cresceu em abrigos. E ela preferiu sair do abrigo também para ir para a rua, porque ela queria liberdade. A gente está vendo as problemáticas dentro das famílias. Os psicanalistas, né, se eles pudessem nos ajudar, todos eles, com os esclarecimentos espíritas, sabendo a lei de reencarnação, sabendo que aqueles espíritos, por mais que tenham 2, 3 anos de idade, tem aquela rejeição pelos seus pais, é de cunho espiritual. Tem mães que trabalham o dia inteiro. Tem um caso de uma mãe que trabalha de 7 da manhã a 8 da noite. Chegando em casa, as crianças responsáveis pelas tarefas domésticas, que são muitas, sabemos quais, eles estão tão cansados que não tem tempo nem de estudar. Tem nem ânimo, como é que tem ânimo para estudar? Tem que ajudar em casa? Claro que sim. Mas nós não podemos delegar nossas responsabilidades às nossas crianças. E há casos em que os pais demonstram claramente a afinidade de um filho para o outro e não se incomodam de mostrar que tem as predileções.
Tem mães e pais desapegados, que só têm olhos para si, os egocêntricos, né? Tem pais extremos, tem pais agressivos, que gritam, que batem, que insultam, que abusam. Há crianças que têm o direito de ser amada. E, para isso, tem que ter documentos, tem que ter legislações para dizer que a criança tem que ser cuidada. É tanto que a gente cita a Declaração dos Direitos Humanos. E nós vamos também citar um estudioso psicanalista do século XX, Erik Erikson, que ele diz que a criança, para que ela possa desenvolver um adulto sadio, é necessário que no seu primeiro ano de vida ela tenha confiança nos seus pais. Ela olhe para sua mãe, para o seu pai e vê como uma bússola. Vou citar um exemplo. A minha filha, quando ela tinha 1 ano, ela não ia para os braços das pessoas. Não, ela tinha uma resistência, chorava. Aí um psicólogo chegou para mim, vendo aquela situação de medo, a menina tinha medo, só queria andar comigo. E tendo outro irmão da mesma idade, ficava até complicada essa situação. Ele chegou para mim, Carol, me diga uma coisa, o pai tem costume de andar com ela nos braços? Não, ela fica chorando, quer só andar comigo, deixe ela com o pai. 5 minutos. Quando eu comecei a deixar com o pai, que é o pai que apresenta os filhos socialmente, segundo os psicanalistas, a menina começou a sentir segura. Tá vendo como é que acontece? E essa criança em sofrimento, sem amor, mas quando tem o contrário, a criança, quando ela tem amor, ela vai se tornar a criança mais segura. Quando ela não tem, ela é insegura, desconfiada, ansiosa, medrosa. E como é que nós vamos ajudar essas crianças? Vamos conversar com nossos pais. Todos nós temos um universo ao nosso redor. Lares em desarmonia, gente, um lar sem oração, é portas abertas para os nossos queridos obsessores, é sintonia do mesmo padrão. Submete-se à lei de causa e efeito, sofrendo que as consequências. Vamos colher aquilo que plantamos, cedo ou tarde, hoje ou amanhã. É o que acontece, não é um compromisso que nós não estamos adiando, educar os nossos filhos com amor, compreensão, ainda que com firmeza. A gente não vai ser também um pai permissivo. Nós vamos, né, no momento certo, vamos agir mais enérgico. É uma boa maneira da gente conduzir e modular esse adulto. Ainda que às vezes a gente pode escorregar, né? Nem sempre certo. De se obter esse cuidado, essa dedicação por parte deles. Quando os anos vão se passando, os pais estão com os cabelos branquinhos, as mães estão branquinhas, os cabelos mais caídos, as forças físicas vão fraquejando e os filhos vão assumindo. E assim aquele adulto, assim aquela criança mais insegura, aquela criança mais segura vai tornar-se um adulto seguro para os pais. E assim a gente passa o bastão para a Paloma. Eita, Carol, pense num tema bom, viu? Se deixasse, a gente ficar até meia-noite falando, né? Então, gente, bora para o nosso break, que já já a gente volta com aquele pinga-fogo bem gostoso. A minha mãe, Naí, já está aqui preparada para as perguntas, também me aguentar 29 anos, é sobre isso e tá tudo bem. Simbora, DJ JP, que já já a gente volta.
Estamos de volta, isso mesmo, com a música Ave, por Tim, Vanessa. Vamos começando esse pinga-fogo no cuscuz, já tá me dando fome, tomei até uma água fluidificada para melhorar aqui o grau. Vamos iniciar nossa noite com a pergunta. Já temos aqui as minhas duas mães, a Anaí, nossa ouvinte do chat, e a minha mãe, segunda mãe, Françoise Marie. Eu vou fazer aqui a pergunta da minha querida mãe Naí, que me escolheu há 29 anos para chegar nesse planeta, né? Ela fez a seguinte pergunta: com esta nova geração cercada por uma tecnologia ágil, na visão espírita, Carol, como será a educação que os pais devem dar para estas crianças? Quais mecanismos se utilizam? Oi, Naí, boa noite. Boa pergunta, viu? É tanto que pode ser até assunto para quem quiser a respeito das novas tecnologias, porque a tecnologia, ela está dentro dos nossos lares há muito tempo, né? Quando a gente cria algo novo, é uma tecnologia. Acontece que o acesso à informatização, que hoje está exacerbado, como é que nós vamos conduzir esses espíritos que estão, se não estão na escola, eles estão ansiosos para ir para os seus lares para poder ficar no computador, no celular, no videogame? Como é que nós vamos dialogar com uma pessoa dessa? Então, a gente vai isolar as crianças, os jovens, da informatização? Não, eles têm que ter o acesso, eles têm que conhecer, é da nossa era, tem que conhecer. Acontece que eles passarem horas e horas, é tanto que os educadores, eles sugerem 1 hora diária o acesso, até para a gente mesmo, 1 hora. Então, vamos moderar as nossas crianças, por mais difícil que seja, porque às vezes a nossa babá eletrônica, né, que chamam, que é o celular. Quando a gente deixa um pouquinho, é um aparente descanso. Mas lá vai. A criança fica agressiva, fica rabugenta. Tem um vídeo circulando na internet de uma mãe que uma criança não tinha muito acesso a celular, não. E ela deixou ele por 3 dias usando celular. No 4º dia, ela retirou o menino agressivo, batendo na mãe, querendo morder, querendo quebrar tudo. Porque, eu não sei explicar o certo, mas aciona no cérebro uma parte que ele vai trazendo a irritabilidade. E quando a gente fica muito tempo, nós também ficamos irritados. Fiquem muitas horas no computador para ver, no celular, para ver se a pessoa fica, ele aciona. Não sei se eu respondi, Naí. Respondeu sim. Obrigada, Carol. Fala, Françoise Marie. Minha mãe segurou. É muita dívida nessa encarnação, com esses monte de filhos. Mas vamos nós. Carol, é muito bom estar contigo à noite. Eu estava muito ouvindo tua fala. Pode pensar que não, mas eu estava ouvindo sua fala. E quando esse tema, eu acho importantíssimo, quando tu fala no ato de educar os filhos, compromisso inadiável. A nossa sociedade vive o momento do boom, né? O boom da tecnologia, e bota, como você bem falou, tem artifícios para serem babás dos nossos filhos. E eu achei interessante a tua fala, quando tu foi falar que tu falava baixo e a Larissa falava baixo. Aqui em casa não resolve, Carol. Eu sempre falei alto e a Celina sempre falou baixo. Não entendi essa tua fala de jeito nenhum. Ela nunca me copiou, mulher. Né? Não sei se é a falta de educação da mãe ou é a educação demais do filho. Mas é interessante a gente observar, e quando tu falaste da predileção dos filhos, é um assunto muito atual. A gente vê muitos adultos insatisfeitos, procurando consultórios na área da psicologia, acompanhamentos, porque os pais amam um em detrimento do outro, e tratam um bem, e fazem questão de mostrar que amam mais aquele filho. A gente entende pela lei da afinidade. Nós sabemos que tem pessoas que a gente é mais afim. Da mesma forma são os nossos filhos. Aí eu te pergunto, como resolver esse problema, já que a predileção
a gente faz há uma afinidade, né? Uma mãe pode ter 10 filhos, e os 10 filhos ela amar de forma diferente, não é isso? Exatamente, Fran. É muito delicado a gente falar sobre isso, porque vai tocar num ponto que é a da afinidade. Agora, a gente não pode colocar a afinidade acima do próximo, do nosso, quer amar também, ser caridoso. Então, a gente está com aquele espírito que nos desafia, que nos coloca torra a paciência mesmo. E aquele, por mais que ele também seja um espírito igualmente imperfeito, a gente quer estar junto, quer estar perto, o cheiro da pessoa agrada, a voz da pessoa agrada, e aquele outro não. São os nossos desafetos. Como é que a gente faz para driblar? A gente brinca muito lá em casa, nós somos 5. Aí, eu sou a caçula. Mas a nossa mãe tem muita afinidade com a primogênita, muita afinidade, era mesmo. E a afinidade entre os pais, o pai e a mãe, a afinidade com a primogênita. Diferente com os demais. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai driblando. A nossa mãe nunca nos deixou de dar assistência, sempre do jeito dela, foi contornando essas situações que, com o tempo, foi tornando evidente pela nossa idade, né? Mas eu nunca vi ela deixar de assistencializar os outros filhos em detrimento do que ela tinha afinidade. Ela não fazia isso. Então, vamos ter cuidado. Na evangelização, só para a gente fechar, tem uma mãe que ela tem 3 filhos. E a gente percebe que o caçula é o filho do afeto, aquele filho. E o interessante é o filho que é um neuroatípico. Ele é autista. Os outros, ele é mais desafiador, porque o autismo dele acho que é nível 2 de suporte. Então, é mais desafiador, mas ela é louca por ele. E os outros rejeita, sim, de forma visível. É visível. A Isabel deve estar já imaginando quem possa ser. Então, vamos cuidar para não ficar em detrimento do nosso outro filho, essa afinidade tão acentuada. Pode falar. Fala, Isabel. Pronto, já nos minutinhos finais, né? Eu gostei muito de ouvir de você, Carol, e eu acho que é importante a gente destacar e ressaltar a ideia da copiar os pais, né? Os filhos copiam os pais. Quando a gente vê as crianças sofrendo bullying e fala assim, não, a criança praticou bullying na escola, mas aquilo é reflexo do que as crianças já veem em casa. São os comportamentos que eles veem dos pais, né? Eu queria destacar isso. Então, nós, pais, temos esse compromisso que Santo Agostinho nos falou, que Santo Agostinho destaca em o Evangelho segundo o Espiritismo, é o nosso compromisso quanto aos pais. Se os filhos são ingratos, aí a gente não pode dominar, e se explica pela reencarnação, mas uma coisa é certa, nós temos um compromisso, como a Fran gosta de dizer, né, que quando a gente chegar do lado de lá, o que é que vão perguntar, Fran? Que fizestes com os filhos que eu te confiei. O que você fez com os filhos que eu te confiei? E aí são os filhos consanguíneos, são os filhos da evangelização, são os filhos da vizinhança, são todas as filhos do coração. Filhos do coração, exatamente. E aí eu queria destacar também outro ponto importante. Hoje em dia a Naí tocou calcanhar de Aquiles, né? As crianças que estão nesse período são as crianças que vêm à frente, já nascem de olho aberto. A gente pode brincar, já nasce com os aparelhos eletrônicos na mão, já conectados na internet. E aí a gente vê que os adultos, exatamente, já passando o dedinho nas telas, né, Fran? E os adultos, eles não estão sabendo lidar. E aí vem
o transporte, né? A gente acaba cedendo demais, acaba deixando que façam o que a gente acha, eu não tive isso, então eu vou dar tudo que não tive, eu vou deixar fazer tudo que quer. Falta de limite, né, Isabel? Isso. Falta de limite. Ou eu não tenho paciência de ver a criança, que é uma criança ativa, então eu começo a dizer assim, não, é ativo demais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a hipermedicalização. As crianças estão tomando remédio demais para ficar calmo. Será que todas precisam, Carol, de medicação? E o pior, Isabel, às vezes toma medicação sem uma prescrição médica. Que é o que a gente está vendo nas escolas, um tomando a medicação do outro. O mesmo núcleo familiar chega, não, eu tomei o remédio da fulaninha. Tipo assim, eu e Isabel, irmãs, da idade próxima. Isabel, vou tomar aqui um pouquinho da tua cartela, viu? Da tua respiridona. Dando não dar medicação. Então, vamos, gente, tomar muito cuidado com as medicações. Os médicos, eles prescrevem sob as falas dos familiares. Mas tem uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicopedagogos, que também precisam ser ouvidos. Então, vamos tomar cuidado, às vezes as medicações são prescritas de forma até compulsiva, né? Então, vamos tomar cuidado, não vamos medicalizar tanto as nossas crianças, vamos buscar as casas espíritas, né, também. E também tem o nosso medicaçãozinha. Carol, muito obrigada pela presença. Eu amei o tema de hoje. O pessoal aqui está amando. E vale lembrar que as crianças, como diz a Isabel aqui, estão crianças. Mas são espíritos milenários que nós temos muito a aprender. E também, a cada dia, eu já fui mãe. Nessa encarnação, tenho certeza que vou ser mãe de belos gêmeos, que eu vou ensinar muita consciência de classe e também levar para a mocidade, para evangelização com a tia Fran e a titia do lado dos humildes. Vai ser pão e evangelização. Se chorou, vai ter que ir para evangelização. E é isso, vou finalizar a nossa noite de hoje com a prece final. Eu gostaria de chamar ela, nossa querida Françoise Marie, para a prece finale. Eu vou ficar vovó, né, na evangelização. Carol, eu só vou, para a gente terminar a nossa peça, eu adorei a tua frase de Pitágoras, quando ele fala, eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Né? Muito bom essa fala, foi muito gostoso esse bate-papo contigo. Mas vamos à prece final. Senhor Jesus, Mestre da Luz, que possamos ter uma ótima noite de sono, de descanso do nosso corpo físico. Nos dá força para continuar, nos dá ânimo para saber discernir o que é certo do errado, nos dá a oportunidade de nos melhorarmos nessa encarnação, plantando a sementinha do Evangelho, que possamos ser verdadeiros discípulos do Cristo, a partir do momento que eu falo, que eu prego, que eu sei como conduzir alguma conversa em benefício do próximo, nós estamos semeando, nós estamos como pássaros distribuindo as sementes do Evangelho. Que a tua luz, Senhor, seja uma constante na nossa jornada, e envolve a todos aqueles que escutam a nossa rádio, nesse momento, em casa, em qualquer lugar que se encontrem, que possamos levantar a bandeira de fé, de amor, de esperança, de caridade, tanto conclamada, para que possamos ter uma sociedade mais justa, crianças mais educadas, e próprias, e no domínio de si mesmas, para que haja uma igualdade social maior, um equilíbrio dentro da nossa sociedade. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos do Evangelho, ilumina nossos lares e fortalece a nossa fé. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, pessoal, cuide-se redobrado, prece essencial. Bebam água, cuide-se nesse clima que chove sol, e até próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo.
É isso. Tchauzinho, tchauzinho. Ame seus pais, suas mães e seus filhos. Mamãe Naí, mamãe Fran, amo vocês e também as minhas mães desta de outras vidas. Um cheiro, um beijo, um cuscuz com queijo.